quintou e com virtuosas. E como toda quinta a gente tem uma novidade, hoje vamos falar sobre nutrição. Há poucos dias nós saímos do Outubro Rosa, mas nós temos a consciência de que alguns assuntos eles precisam permanecer durante todo o ano. E principalmente quando se trata de prevenção, de tratamento. E para tirar as nossas dúvidas mais uma vez, estamos aqui com a nossa Nutri querida É um prazer. Vitória Xavier. Prazer, gente. Muito prazer. Na verdade, um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Convite da Fernanda, ela me chama, eu já estou aqui, não tenho nem como recusar. E é um prazer enorme estar aqui com Virtuosos novamente. Bom que vai ficar gravado, né? Pode botar, viu? E, Vitória, a gente já falou aqui de alguns assuntos relacionados à nutrição. E algumas irmãs, né, que estão passando por processo de tratamento com câncer, elas têm uma dúvida muito grande, né? As pessoas, às vezes, acham que o nutricionista é aquele profissional que vai me acompanhar quando eu quero lá dar aquele tapa no meu shape. Nós descobrimos há pouco tempo aqui no Virtuosas que não se trata disso. Então, olhando para a nutrição, como é que, por exemplo, a avaliação nutricional, como é que ela funciona para mulheres que foram acometidas pelo câncer? Pronto. O papel do nutricionista ele é indispensável em várias circunstâncias da vida, não só no emagrecimento, mas também diante de algumas doenças, né, ou diante de algumas enfermidades que muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto é importante o papel do nutricionista. E aí, no caso da avaliação nutricional, é muito interessante a gente dizer que ela é necessária logo após o diagnóstico. Então, quanto mais cedo ela tem esses benefícios, mas também ela demonstra ser extremamente interessante ao longo de todo o tratamento, né? E é interessante nós pontuarmos que a avaliação nutricional, acompanhamento nutricional, ele vai lidar com o peso, né, que aquela pessoa está apresentando naquele momento, mas também com uma eventual perda de peso, que muitas vezes é comum diante do tratamento, né? E a gente consegue avaliar muito bem essa perda de peso, quanto ela perdeu, quanto ela está distante do peso que ela costuma ter, né? E isso é muito interessante porque nós conseguimos avaliar tanto as capacidades, né, daquela pessoa de alimentação e tudo mais, mas também as deficiências que ela eventualmente possa estar apresentando e até mesmo uma possível desnutrição. E existe um plano alimentar específico para quem está no tratamento ou para quem for diagnosticado, por exemplo? Sim. Se o tipo de câncer, né, dependendo de onde for, de qual câncer, ele modifica? Pronto. O que a gente costuma dizer? Acho que dentro dos profissionais da saúde a gente usa muito a palavra depende, né? Mas dentro do tratamento oncológico, nós vemos que vai depender muito do tipo do câncer, né? O tipo de tratamento, se é radioterapia, se é quimioterapia. E também a gente vai lidar muito com, por exemplo, se esse câncer ele acomete o funcionamento do trato gastrointestinal. Então, se ele acomete o que a gente chama de TGI, né? A gente consegue pensar em algumas deficiências que essa pessoa possa ter, né, de ingestão, né, e entra muitos sintomas, né. Existe um sintoma que é muito comum, né, em pacientes oncológicos, que é a mucosite, que é a inflamação dessa região. Então, ela tem dificuldade de engolir, tem dificuldade bem pontual, né, tanto no que ela bebe quanto no que ela come. E existe também a náuseas, né, os sintomas de uma forma geral. Então, a gente vai atuar muito a depender do tipo de câncer e muito também do que essa paciente está apresentando como sintoma. E aí, a gente vai garantir realmente que essa deficiência não esteja prejudicando ainda mais a recuperação e até mesmo a imunidade dessa pessoa. Para quem está já no estágio, né, no período do tratamento, a gente percebe que existem efeitos colaterais. Sim. Né? E em algumas pessoas eles chegam a ser bem intensos, né? Então, como é que esse acompanhamento nutricional ele pode mitigar esses efeitos? Pronto. Nós
temos uma série de efeitos colaterais, né? Eu já mencionei aqui alguns, a náusea, a tontura, a própria perda de apetite, né? Essa inflamação, a disfagia, que é muito comum, a gente, na verdade, vê esse processo de disfágico mais comum em idosos, mas ele também existe de uma forma geral em pacientes oncológicos, né? Eles podem ser acometidos. E aí a gente usa algumas estratégias, por exemplo, no caso da mucosite, que é essa inflamação nessa região aqui da garganta. Aí a gente faz aquela orientação do paciente chupar gelo, a gente consegue fazer algumas dicas, né, para melhorar realmente isso. Às vezes, a depender da situação do paciente, a gente pode entrar com um tipo de dietas específicas, que é o que a gente chama de dieta enteral e dieta parenteral. No caso da dieta enteral, por exemplo, quando o funcionamento desse intestino ele tá ok, mas o indivíduo não consegue, né, se alimentar por via oral normalmente. Então, a gente entra com a dieta enteral. Ou se esse paciente não tem esse intestino funcionando, esse TGI funcionando corretamente, a gente entra com a parenteral, que é um tipo de nutrição onde a gente vai dar esse fornecimento de nutrientes, de vitaminas logo na corrente sanguínea para não ter nenhum prejuízo a nível realmente de corpo, né? De saúde física, de um modo geral, e hidratação e tudo mais. Os pacientes que eles estão nessa fase, né, de tratamento, a gente sabe que o sistema imunológico deles fica muito sensibilizado. Sim. Existem alguns alimentos que eles vão ajudar no fortalecimento, né, se é que a gente pode usar essa palavra, do sistema imunológico. Existem, tanto na prevenção, né, quanto durante o tratamento, quanto até mesmo pós-tratamento, a gente sempre pontua que existem alguns nutrientes que é sempre interessante a gente ter como aliados ali na nossa saúde como um todo, né? É o ômega 3, né, são as proteínas que a gente não pode deixar de ter uma ingestão adequada de proteína, sobretudo no caso do paciente oncológico, que muitas vezes ele vai ter uma perda de peso acentuada, então a gente tem que intervir com esse aporte proteico, porque isso vai melhorar o processo de cicatrização, se ele eventualmente fizer uma cirurgia, né? Então a gente acaba entrando muito nesse aspecto dos alimentos mesmo básicos, que precisa ter, e da nutrição de uma forma mais completa mesmo. E a gente falando em fortalecer e de prevenção, de modo geral, para as mulheres, né? As mulheres, elas têm uma atividade laboral muito intensa, né? São multitarefas. É a rotina da mulher multi. Cuidam de várias coisas ao mesmo tempo, várias responsabilidades e tudo. Então, existem alguns alimentos que a mulher deveria consumir já com esse intuito de prevenir o câncer. A gente sabe que existem vários fatores, né, que corroboram para que ela seja acometida por um câncer. Mas, como já foi dito aqui, inclusive, pela fisioterapeuta, que algumas práticas de atividade físicas, elas vão nos distanciar, né, desse diagnóstico. Existem alimentos que realmente toda mulher inteligente precisa consumir. Não, com certeza, né? A gente destaca, obviamente, os alimentos que é mais interessante das pessoas evitarem o máximo possível, que entre os ultraprocessados, aquele consumo muito alto de açúcar, de sódio, né? Alguns embutidos, porque a própria literatura já evidencia muitos fatores carcinógenos, né, dentro desses alimentos, mas é aquela alimentação que eu costumo dizer que é o básico, bem feito, o alimento mais natural possível, realmente você ter esse hábito de cozinhar os alimentos, né, utilizando os temperos naturais, tudo isso já é um fator, assim, diferencial, haja vista essa alimentação ocidentalizada que a gente consome muitos processados, muitas gorduras. Então, eu gosto de pontuar isso, a alimentação adequada, o básico bem feito, uma boa hidratação, alimentos ricos em ômega 3, como eu destaquei na pergunta anterior, né? Esses alimentos que são mais proteicos, né? O frango. Então, a gente conseguir ter essa ingestão já é muito bacana e já auxilia muito, tanto na prevenção, quanto também aí na remissão do câncer. A gente fala de prevenção, a gente fala de tratamento e existe uma barreira muito grande das pessoas entenderem que suplementação não é necessariamente quando eu estou já quase com atestado de óbito assinado, né? Os índices todos lá embaixo, né? Então, a suplementação, ela também pode ser considerada como um meio de prevenção. E qual é a importância da suplementação para a mulher?
a gente gosta de falar na nutrição como um todo que a suplementação ela é um aliado, né? Nós temos a nossa alimentação básica, sempre vai ser nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, mas alguns nutrientes, algumas mulheres, enfim, população como um todo, acaba tendo a dificuldade de bater ali alguns nutrientes, o ferro, a vitamina D, né? A vitamina B12. Então, por exemplo, eu tive uma paciente agora no posto de saúde que ela não consumia carne. Não comia carne de jeito nenhum. E assim, nós sabemos que a carne é uma das nossas principais fontes de vitamina B12. Então, aliado ao contexto em que essa paciente estava, que ela apresentava muita fadiga, muita indisposição, a gente já conseguia associar muito a essa falta de consumo de carne. E a suplementação, ela é muito interessante nesse aspecto, né? Principalmente quando você não consegue fazer uma ingestão, no caso do paciente oncológico, por exemplo, né? Existem alguns nutrientes que a gente tem que colocar ali, porque vai melhorar na recuperação, vai melhorar no processo de cicatrização. Digamos que essa paciente precisou tirar uma porção do estômago, então a gente consegue ter uma melhora, né, uma melhora na recuperação com com uma alimentação bem feita, e no caso da suplementação de vitamina D, a B12, vitamina E, o próprio ômega também. É bom você tocar no assunto dessa paciente, eu vou até pegar esse gancho aí para aproveitar. Existem pessoas que têm uma baixa tolerância à carne. Sim. E outras que realmente preferem não comer por algum motivo. Sim. Então, para essas pessoas que não fazem a ingestão necessária semanal de carne, né, de consumir a carne vermelha, qual é o outro alimento que ela precisa investir para poder suprir essa necessidade? Sim. Porque não basta eu tirar, mas se eu tiro, aquilo vai fazer falta. Sim. Sim. Em algum momento vai fazer falta. Então como compensar? A gente tem que ver a quantidade, na verdade, como está o exame dessa pessoa, né? E dentro dos exames bioquímicos, a gente consegue avaliar ali quanto que tá, né? Porque existe uma medida que é interessante a gente ter como norte para saber se está um consumo muito baixo, a ponto de você realmente precisar entrar com a suplementação. Mas a depender realmente da realidade dessa pessoa, a gente consegue entrar com alguns folhosos escuros, né? Como couve, enfim, que vai auxiliar muito nessa obtenção de vitamina B12. E graças a Deus que o Senhor tudo providenciou, sim, né? Então, quando eu não posso, eu tenho o intolerante à lactose, por exemplo, né? Como era que ele ia repor os nutrientes que existem, sim no leite, tendo essa intolerância, onde é que ele iria buscar, né? E o Senhor a tudo providenciou, e a gente pode ir lá para as folhas, sim, para os vegetais, né? Alguns, claro, incluindo, e tem que perguntar lá, nutricionista, por exemplo, sim, o que é que eu posso fazer para suplementar. Mas assim, tudo Deus criou de uma forma tão perfeita que para aquilo que tá quebrado, né? Que depois da queda a gente sabe que tudo realmente, sim, ficou quebrado. Como suplementar para que eu realmente possa ter uma vida, e uma vida que glorifique ao Senhor, né? Inclusive através dos alimentos, sim, né, Vitória? Como Deus, ele é um Deus que age de uma forma muito perfeita, ele na vida dos imperfeitos. Ele é muito cuidadoso, né? Em todos os aspectos. E nós vemos muito isso na nutrição, né? O quanto a oferta do que o nosso Deus, nosso bom Deus, deixou ali de alimentos naturais que a gente, consequência da queda, né? Vamos dizer que também, porque negligencia um pouquinho, vamos ali pro que é mais fácil, e muitas vezes a gente deixa de lado alguns hábitos que eu vejo que são muito bíblicos, né? Eu vejo a luz da palavra de Deus, o comer à mesa, até pontuei naquele nosso outro Virtuosa, né? Sim. Aí fazendo os links aqui, eu assisto. Corre lá e assiste, tem um linkzinho aqui, muito hein, bom, gente? Muito bom. Nós vemos que Deus é realmente cuidadoso, e a nossa alimentação, ela é uma forma de glorificar a Deus. Então, quando nós entendemos que à medida das nossas condições, obviamente, né? Nós conseguimos fazer uma alimentação mais saudável, né? Sentar, preparar os nossos alimentos o máximo possível, né? Deixar de lado aquele hábito de comprar o que é mais prático, de comprar o frango que já vem temperado com sabe Deus o quê, com inúmeras coisas que a gente não tem noção, e muitas pessoas não têm realmente noção. Sabor cansa, né? Sabor. Nós temos muitos alimentos que é sal, mais sal, e mais um pouquinho de sal. E as pessoas não têm essa noção de que existem ali temperos que ela consegue ter uma redução de danos à saúde dela, né? Uma diminuição do estresse oxidativo, do processo inflamatório dela, se ela optar por os alimentos mais naturais possíveis, né? Os temperos naturais possíveis, aquele cúrcuma, aquele açafrão, né? O oréganozinho, enfim, a pimenta. Então, a gente consegue realmente ter uma redução nesse sentido.
Então, meninas, glorificar a Deus também através do cuidado com o corpo e o cuidado com aquilo que você ingere, né? Com certeza. E até o próximo Quintou com Virtuosas. Tchau, gente!